Calorosas saudações e Carlos Moedas proibiu o partido ERCT de fazer a manifestação de encerramento de campanha do próprio partido no Martim Moniz. Ora, há muita coisa neste mundo que é proibida, certamente meter like neste vídeo não é uma delas, portanto aproveitem para meter like e subscrever o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, como já mencionei, Câmara de Lisboa opõe-se à manifestação do ERCT no Martim Moniz. O partido diz que não se deixa intimidar e mantém a ação. Ou seja, antes de vermos aqui mais informação, e até o próprio documento lançado pela Câmara Municipal de Lisboa em nome de Carlos Moedas a proibir o acontecimento, poderemos ter nova detenção de Rui Fonseca e Castro a acontecer 48 horas, até menos, do início das eleições legislativas em Portugal. Olhando aqui em baixo, com base no parecer da PSP, a Câmara de Lisboa opôs-se à manifestação do ERCT. Moedas avisa que em democracia há regras, o partido diz que não se deixa intimidar e mantém a ação. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa opôs-se ao pedido de manifestação do ERCT para sexta-feira para a Praça do Martim Moniz no encerramento da campanha eleitoral com base no parecer da PSP. O partido já disse que vai manter a ação. Ou seja, parece-me que há aqui um repetir do que está a acontecer. Na altura, a Comissão Nacional de Eleições tinha dado o parecer positivo para o ERCT fazer a manifestação. Na altura, houve um parecer negativo da PSP e, segundo esse parecer negativo da PSP, a Câmara agiu. Aqui parece-me acontecer exatamente a mesma coisa. Temos órgãos diferentes, com comunicações diferentes. Não sei qual é que é a posição da CNE, mas creio que é exatamente a mesma, da manutenção, porque há aqui um problema que é limitar manifestações já é um problema que pode abrir um precedente perigoso para o futuro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, além de limitar essa, livre expressão em termos de manifestação ou livre manifestação, poder ser um problema para o futuro, em termos de abrirmos um precedente, pode haver aqui outro problema que é o conflito entre as diferentes narrativas, ainda para mais institucionais, no caso, ainda para mais em campanha eleitoral, que tem essa agravante, nomeadamente no último dia de campanha, amanhã. Portanto, acho que estamos aqui a abrir circunstâncias perigosas. Carlos Moedas baseou-se no parecer do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa e determinou objetar a realização da manifestação e comício comunicados pelo partido ERCT. Tendo em conta o risco real e fundado da perturbação da ordem pública, o autarca considera também que a manifestação é uma afronta à dignidade de comunidades residentes em Lisboa e ameaça à convivência democrática, segundo o despacho que a Lusa teve acesso. Há aqui um pormenor que eu quero deixar bem frisado. Obviamente que houve manifestações, houve violência naquele ato do ERCT, naquela manifestação do 25 de Abril. Só que o receio da manifestação estava mais relacionado com as comunidades imigrantes, com os muçulmanos ou os hindus que moravam, ou que moram, ou que trabalham ali naquela zona do Martim Moniz. Mas, curiosamente, os conflitos nem foram entre cidadãos portugueses da direita mais extremada, nem de imigrantes. Foi entre pessoas de esquerda radical, de extrema-esquerda e direita radical de extrema-direita, como quiserem colocar, ou de esquerda e direita para simplificar. Portanto, os conflitos até nem foi numa questão identitária de portugueses e estrangeiros, foi numa questão ideológica. Portanto, eu acho que isso deveria ser observado, na minha opinião, obviamente, e realizado de outra forma, porque, em primeiro lugar, abre-se um precedente perigoso, em segundo lugar, criam-se mártires políticos e, em terceiro lugar, faz disto um tema que, na verdade, não deveria ser, a meu ver, não é? Carlos Moedas pediu ao diretor da PSP apoio para a adoção das necessárias providências para garantir a manutenção da ordem pública e da segurança dos cidadãos, enquanto à Polícia Municipal foi solicitada ajuda administrativa. No parecer da PSP, emitido no passado dia 7 e citado no despacho de assinatura pelo autarca, é feita a contextualização territorial e sociocultural da zona do Martim Moniz, onde reside e trabalha uma significativa comunidade muçulmana e hindu, com expressões visíveis de identidade coletiva, locais de culto e práticas religiosas. A associação, no evento de campanha da exibição da Cruz Cristã, com o consumo público de carne de porco, alimento interdito por várias práticas religiosas, configura no mínimo um gesto e mensagem ambíguas, passível de múltiplas leituras, entre elas a de provocação simbólica, de exclusão cultural e, no limite, uma demonstração de ódio ou de rejeição de uma comunidade em função das suas crenças e práticas religiosas. Lê-se. Há aquela velha máxima que é: a minha liberdade acaba quando começa a do outro, não é? E reparem, eu não consigo conceber isto. Se o establishment em Portugal diz que o multiculturalismo é o objetivo, este parágrafo aqui, ou estes dois parágrafos aqui, simplesmente estão a comprovar, e não sou eu que o estou a dizer, são os parágrafos em si, que o multiculturalismo não pode acontecer.
Ou não é possível de acontecer, no caso. Ele pode, mas no caso, segundo estes 2 parágrafos, não é possível. Porque reparem, desde quando é que exibir uma cruz cristã e comer carne de porco é um símbolo de ódio? A questão é mesmo essa, não é? A questão é mesmo essa. É que se alguém encara isso como um símbolo de ódio, então significa que a questão multicultural tem muita debilidade do termo da aplicação da própria estrutura ideológica na prática dessa mesma visão a nível social. Portanto, o Martim Moniz está em Portugal e as pessoas devem poder comer carne de porco, devem poder andar com cruzes cristãs, e isso não é símbolo de ódio absolutamente nenhum ou de provocação. Não deve ser encarado. Se as pessoas hindus ou muçulmanas querem andar com os seus símbolos religiosos, tudo bem, tudo certo. E isso também não tem que ser encarado como um símbolo de provocação ao ódio religioso. Ainda para mais quando estamos a falar de um partido político, constitucionalmente aceito pelo Tribunal Constitucional, que vai concorrer agora às eleições. Eu digo-vos uma coisa, isto vai abrir precedentes perigosos. A melhor coisa a fazer neste caso em concreto era permitir a manifestação, fazer perímetros de segurança com a PSP e deixar aquilo realizar-se tranquilamente. Medidas reforçadas, obviamente, mas eu acho que estamos a abrir um precedente perigoso. Muito honestamente. E é assim, isto na parte da parte do acontecimento em si, se quiserem politizar isto, assim, as pessoas de esquerda normalmente ficarão contentes com isto, ou algumas de direita, enfim, isto dependerá depois da perspectiva individual de cada um. Mas eu creio que isto politicamente acaba até só por ajudar o ERCT, se quiserem, não é? Porque ganham exposição mediática, vão ter certamente um grande show a nível mediático 48 horas antes da eleição. Portanto, se calhar até o próprio grande tópico mediático de final de campanha vai ser o próprio ERCT. Portanto, obviamente que a PSP e a Câmara Municipal não tomam estas decisões a pensar no proveito ou não proveito do ERCT, obviamente, não é isso que eu estou a dizer. Estou mais a falar na reação do público, que eventualmente ficará contente com esta decisão, não é? Digo eu, estou apenas aqui em termos de análise, não é? Especulativa, porque ainda não aconteceu. A Força Policial levou em conta a informação divulgada publicamente pelo partido e de sua iniciativa incluir uma refeição coletiva de porco no espeto e a exibição da Cruz de Cristo, elementos de evidente carga ideológica, simbólica e provocatória. Eu lamento imenso, mas eu não posso conceber que no meu país seja considerado provocatório comer carne de porco e ter uma Cruz de Cristo. Lamento imenso. Lamento imenso. Nomeadamente a parte da Cruz de Cristo. Não posso. Desculpem lá. Até porque eu sei que podem vir com a história que o Estado é laico e não sei o quê, e de um ponto de vista prático é, efetivamente, e é o que está no papel, mas o fundamento daquilo que é a construção legal em Portugal tem muito fundamento naquilo que é a base teológica cristã. Foi isso que moldou o Império Romano, o próprio direito romano, e as civilizações ocidentais basearam-se a partir daí. O que é que eu quero dizer com isto? O Estado, embora seja laico, na sua formulação não propriamente ideológica, mas em termos da sua matriz ética e moral, vai beber claramente a vários dogmas do cristianismo para a sua formulação civilizacional e institucional. Portanto, dizer que a exibição de uma cruz de Cristo é um símbolo de provocação ao ódio, eu não sei o que é que eles usam aqui, não é? Enfim, uma delas, eu não posso aceitar isto e acho que acaba por comprovar que a questão multicultural tem muitas debilidades para ser aplicada na prática e deveríamos pensar seriamente sobre isto, porque eu não acho que isto seja admissível. Porque se eu acho que também seria inadmissível limitar a liberdade religiosa dos outros, não é? Também não é admissível limitar a liberdade religiosa dos outros, aos quais os outros estão do outro lado, não é? Portanto, de qualquer uma das pessoas. Isso é que é ser... aí é que falamos de igualdade perante a lei. A PSP baseia-se num parecer de Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República emitido em 2021 e que sublinha que os direitos de reunião e manifestação não são absolutos e devem ser harmonizados com os princípios de convivência democrática, de ordem pública e da dignidade de grupos sociais minoritários. Eu concordo com isto, ok? Porque há risco de violência em determinados casos e a ordem pública não pode ser perturbada. Mas eu volto mesmo a questionar. É impossível fazer uma manifestação ali com carne de porco e cruzes de Cristo quando os conflitos que existiram anteriormente nem sequer foram com imigrantes? Porque foi só mesmo entre portugueses. É que, reparem, o melhor argumento que até se poderia dar contra o ERCT era realizar a manifestação e aquilo correr tudo bem. Porque era a prova que, efetivamente, de um ponto de vista de comportamento multicultural, a coisa até se podia dar tranquilamente, ou até se dava tranquilamente. Isso era o melhor argumento.
ERCT mantém a ação de fecho de campanha, ok, isto não me surpreende, era expectável também, já o tinham feito antes, declarando que o partido não se deixa intimidar. Rui Fonseca e Castro disse que a ação de encerramento de campanha do partido vai manter-se, não temos medo, a razão está do nosso lado, não apenas a razão moral, como a razão legal, jurídica está do nosso lado. Não é o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, Presidente da Câmara de Lisboa, que nos intimida, somos capazes de muitos sacrifícios para salvar o nosso país. Amanhã, sexta-feira, vamos estar no local com toda a civilidade e urbanidade, afirmou o líder do ERCT em declarações à Lusa. Carlos Moedas avisa que em democracia há regras. Numa publicação no X, o presidente honorário do ERCT, José Pinto Coelho, criticou o despacho do autarca lisboeta porque volta a proibir o partido de se manifestar no Martim Moniz. É claro que vamos lá estar. A segunda reconquista começou, referiu o dirigente do ERCT. Em resposta às críticas acerca da decisão em declarações à Lusa, Carlos Moedas disse que em democracia há regras, há lei e ordem e que devem e têm de ser cumpridas, seja à extrema-esquerda ou à extrema-direita. Comigo, como Presidente da Câmara, as regras são para cumprir. A lei e a ordem são valores democráticos dos quais não abdica, acrescentou o autarca. Assim, eu percebo o que é que o Carlos Moedas aqui diz e de um ponto de vista geral ele está correto. A questão é que em democracia a própria extrema-esquerda e extrema-direita têm o direito a manifestar-se de um ponto de vista, ainda para mais quando estão legalizadas do ponto de vista partidário institucional. O que é que eu quero dizer com isto? Voltamos à questão do precedente. Eu acho que o melhor argumento para comprovar o que o Carlos Moedas aqui diz como correto, em que há regras, era deixar aquilo acontecer e que, ao mesmo tempo, houvesse tranquilidade e controle policial, obviamente, em separar as coisas, não é? Porque parece que, ao colocar isto aqui, exclui a extrema-esquerda e a extrema-direita daquilo que é o processo eleitoral, porque estamos a falar da altura da campanha eleitoral. E quer vocês incluam o PCP ou o Bloco de Esquerda, ou o MRPP, enfim, partidos até mais à esquerda que o Bloco ou o PCP, ou o ERCT, que é claramente mais à direita. Eu, pessoalmente, enquadro o ERCT na extrema-direita e o ERCT, enfim, próprio assume-se como extrema-direita, creio eu. Portanto, mas em termos de campanha eleitoral, é problemático, porque parece que há aqui uma conotação ideológica dentro deste statement que eu acho que não deveria existir, e é um statement que acaba por prejudicar ou de ataque, entre aspas, à extrema-esquerda e à extrema-direita, que, enfim, com todas as discordâncias que eu também possa ter com essas vertentes ideológicas, não é? Acaba por ser problemático em termos, voltamos à questão do precedente aberto, nomeadamente em termos de campanha eleitoral, ou em tempo de campanha eleitoral formal. José Pinto Coelho depois tem aqui a publicação dele, não é? Que diz: o Moedas em despacho volta a proibir o ERCT de se manifestar no Martim Moniz. Na argumentação, o regime volta a assumir que os imigrantes invasores, diz ele, são donos daquele território e os portugueses têm de se sujeitar. É claro que vamos lá estar, a segunda reconquista começou, diz ali o José Pinto Coelho. Anteriormente, o presidente do ERCT, Rui Fonseca e Castro, tinha também anunciado a 25 de Abril uma manifestação para Martim Moniz. Apesar de não ter sido autorizada pela Câmara de Lisboa, acabou por se realizar esta manifestação não autorizada pela Câmara de Lisboa, acabou por se manifestar. Esta manifestação não autorizada, desculpem, troquei-me agora, esta manifestação não autorizada de apoiantes de extrema-direita culminou em confrontos com manifestantes antifascistas no Largo de São Domingos, entre o Rossio e o Martim Moniz. Reparem, não foram os imigrantes, foram os manifestantes antifascistas, no caso a extrema-esquerda. Entre o Rossio e o Martim Moniz, no centro de Lisboa, tendo sido detidos Rui Fonseca e Castro e o militante neonazi Mário Machado e um guarda prisional. O presidente do partido ERCT, o líder do movimento de 1143, Mário Machado e o guarda prisional foram detidos e libertados nessa mesma noite por suspeita de prática dos crimes de, respectivamente, desobediência, ameaça e coação ao órgão de comunicação social e resistência e coação, mas ainda não foram presentes a juiz de instrução. Bom, diria que está analisado. Portanto, obviamente que se tem que manter a ordem pública, obviamente que se deve evitar os conflitos. Agora, parece-me que aqueles dois parágrafos da questão da provocação de ser uma cruz de Cristo e a carne de porco, principalmente a parte da cruz de Cristo, é muito complicado de se justificar. Eu acho que seria muito melhor, se o Carlos Moedas queria proibir isso, eu acho que seria muito mais justificável ele utilizar a narrativa de que, pelos acontecimentos passados no último 25 de Abril, tal e tal e tal e tal. Porque usar isto, volta a frisar, a questão do precedente é muito importante. Eu acho que isto acaba por ser pior do que melhor. E digo já, eu acho que até politicamente ou mediaticamente acaba por beneficiar o ERCT, não o prejudicar. Porque mediatismo já vão ter de certeza. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.